No episódio passado, você conheceu o Paço do Vigário, onde se encontram a ETA e o Canadá, escolas internacionalmente conhecidas pelo ensino em agricultura e pecuária. Muita gente veio de longe para estudar ali. Até o Brizola, que morou no centro de Viamão, ali atrás da prefeitura, onde era a pensão da Dona Julieta. Pois o menino Francisco cresceu e se tornou professor. E o Tarô? O que aconteceu com ele? É o que a gente vai ficar sabendo no episódio de hoje, enquanto percorremos a Viamão das memórias do jovem Francisco. E esse núcleo formador do Paço Vigário era uma comunidade que tinha toda uma percepção a respeito de escola. E aí foi se formando o clube dos funcionários, foi se formando a igreja, foi se formando o Distrito Mata Grande. Tinha uma função para cada um se envolver, mas se tinha atividade. Não se parava para pensar muito, tinha que se fazer algo. Saiba o que aconteceu com o menino do Tarol. Naquela época, tinha internato na escola. E eu era pequenininho, então ninguém quis dar pro Francisco um tarolzinho para tocar, não quis nem dar nada, né, cara? Pois o meu pai comprou uma tarol para mim. E era caro na época a tarol. Era caro. E eu, até pouco tempo atrás, né, nessa pandemia, a escola Canadá tem banda. E o cara que é regente da banda sou eu. Até hoje. A gente via final de semana, sábado, para as festas de Viamão. Aí eu já tinha 16 anos de idade. Lá no beco famoso beco da Feta, que era o beco dos Iung, o beco da Feta. E para lá, que era o beco que ia em direção ao Esteja Mata Grande, né? Tinha um monte de jovens, né? Então a gente se juntava, né? O professor Fabinho, o professor da ETA hoje, o professor Francisco, o Fernandinho Prates, né? Tava trabalhando na ETA, não sei se trabalha na ETA ainda, né? Mora ali ao lado, sei lá, Mário, Fernandinho Prates, o Renatinho Prates, o Maurício Colombo, filho do pessoal do Armazém Colombo. Nós éramos acho que uns 15, 16, 20. Onde é que a gente via para Viamão? Nem existia Jardim Estalagem, nem existia Valença. A gente vinha, eu tinha 15 anos, a gente vinha para as festas do Clube Juvenil, Clube dos Casados hoje, e para as festas do Clube Cantegril. E tinha uma discoteca mais antiga que era o Octopus, né? Mas essa não deixava a gente entrar. Né? Mas por que a gente vinha? Porque a gente tinha necessidade de conhecer a parte urbana da cidade. E que aí a gente foi conhecendo, né? O centro de Viamão, e a gente foi se identificando com alguns lá na festa, né? Eu fulano de tal, nós somos do Paço Vigário, lá, porque todo mundo conhecia o pessoal do Paço Vigário. Então a gente vai conhecendo um outro núcleo que é além daquela parte mais colonial, que era uma coisa mais fechada entre Canadá. Tu vai conhecendo o quê? O centro da cidade. E aí, não dá pra dizer que a gente via só nas festas, né? Era só de vez em quando. Mas domingo, Cine Radar. Porque em Viamão tinha o Cine Radar e o Cine Santa Isabel, que é do mesmo proprietário, Companhia Cinematográfica União. Essa companhia tá ali, ó. Projetor de filme mudo deles, ó. E a gente vinha pro filme. Mas sabe, menino, que a gente nunca conseguiu ver o final do filme? Por quê? A maior tristeza que eu tenho até hoje. Porque sempre o filme terminava 5h15 e o ônibus arrancava aí da caixa d'água às 5 horas. Então, tinha o cara que era lanterninha, que é funcionário da prefeitura hoje, né? Que ele ficava na porta. Pessoal do Paço Vigário tá descendo. Rapaz do céu. Era uma correria para não perder o olho. E nós, algumas vezes perdemos. Onde é que era o cinema? Ali onde é a casa de eventos da igreja. Nós estamos falando de cinema. 60 para cima. Atrás da caixa d'água é a época do Cine Teatro em Viamão. Ali o antigo Cine Ideal Marajó, que a frente é de material e os fundos onde sentavam eram de madeira. Era o galpão. Tá? Da família Toffoli, 28. E em 30, a família Veiga faz um outro cine-teatro ao lado da Galeria das Américas. Aquele prédio de 2 andares que tem ali. Então era o Cine Ideal Marajó. E ali, ao lado da Galeria das Américas, o Cine Teatro Central. No Cine Teatro Central, para te ter uma ideia, Paulo Altan, Tônia Carreiro, Guilherme Viamão. Nós temos fotos de época guardadas aqui no departamento de memória no arquivo histórico. Né? Claro que no Cine Ideal passava muito mais filmes. E tinha uma coisa bem exclusiva da época, que era um baita megafone que passava o hino da Marinha Norte-Americana. Quando tocava aquele hino da Marinha Norte-Americana, vai começar a atividade. Aí já começava a pessoa a se juntar ali.
O Cine Radar, que esse é ao lado da igreja, e o Cine Rian, lá na Santa Isabel, são coisas mais recentes, a partir da década de 60. Em certo momento, meu pai deixa de ser diretor e a gente volta aqui de novo para o Canadá, ao lado da escola, mas que as casas eram da ETA. Então, ao lado do casarão do Canadá, nós moramos 18 anos numa casa de 2 pisos. Essa casa, muito tempo atrás, essa casa, ela era a casa de gás da escola. Então ela tinha um piscinão. O que era aquilo, né? Imaginava eu. Parede dessa grossura. Aquele chão tem museu ali, né? Era um cruzeirão assim e um de lado. E eu tinha essa curiosidade, mas que piscinão era esse? Não era piscina. Era um piscinão fechado e ele tinha gás. Para gerenciar as luzes à noite da escola. Em determinado momento, teve lá uma explosão e a casa era rachada. Então eu ficava olhando para casa e pensava, mas, né, essa rachadura, o que é? Aí um funcionário mais antigo contou para nós a história. Em 1985, eu já comecei essa minha jornada, né, vocacional na área do magistério. Eu já estava no 2º ano de Ciências Sociais na PUC e comecei a dar aula no estado e no município. Eu cheguei a dar aula no estado, de manhã, de tarde trabalhava no banco e de noite estudava. Meu pai perguntou o que eu queria da vida. Se eu queria continuar no banco ou dar aula, né? Então eu não pestanejei, né? Eu queria continuar dando aula. Trabalhei muitos anos, 10 anos na Biblioteca Pública Hélio Veríssimo, que hoje é bem pequena, né? Naquela época nós tínhamos 37 mil volumes. Era em cima onde era a Câmara. Depois ela desceu para a Casa de Cultura, depois ela foi para aquele prédio da família Veiga, ao lado do prédio da Galeria das Américas, e fui trabalhar dentro do então formatado Departamento de Memória, que faz a gestão do Museu de 83, da Sala Soriana, que a gente tem um contrato com o Instituto Português, né, de 92, e do Arquivo Histórico. Documentação desde a intendência, documentos, relação de escravo, inclusive, de Viamão, desde 1856. E tomei gosto, porque esse trabalho que a gente faz aqui com a gurizada, chamado Cultura da Escola, para te ter uma ideia, em 2019 atendeu 7.800 crianças. 7.800. Esse é um agente multiplicador para fazer cultura, para fazer com que as crianças se dêem conta de que a gente tem raízes. E as nossas raízes, aliás, são 3 raízes. A nossa família, a nossa comunidade e a nossa escola. Então a gente faz questão de mostrar tudo que é importante. Porque Viamão, quer queira ou quer não, alguns gostem ou não, Viamão, Rio Grande foi a primeiro arraial, Viamão foi o segundo. Rio Grande foi a primeira capela, Viamão teve a segunda. Rio Grande foi a primeira capital, Viamão foi a segunda. Então Viamão tem uma história muito rica e que tem que ser contada. Por essa casa que a gente morou lá no casarão, depois de 18 anos, né? Meu pai construiu uma casa ao lado do Armazém Souza. E meu pai e minha irmã viveram naquela casa, faleceram, né? E aí depois minha irmã veio morar aqui no centro e eu comprei aquela área dos meus irmãos. Tem muita história ali, né, da família. Aí em dado momento, uma coisa muito triste, a gente vai saltar dentro de casa e tal, né? E eu vendi pro meu vizinho, com muito gosto, sabe por quê? Porque ele sabia da história dos meus pais. Aí, como eu te falei, eu fui o 4º morador da casa, né? Foi meu pai, o enfermeiro Ozi, o professor Ial, que foi diretor, foi o 3º morador, o 4º morador fui eu, depois teve um 5º, que foi um brigadiano, e o 6º foi a professora Marilei, professor que dá aula no Canadá até hoje, só que pegou fogo na casa. E aí quando pegou fogo eu falei pra Marilei, Marilei, eu sei assim que eu vou te dizer, vai te deixar mais chateada, porque tu perdeu muita coisa na casa, mas eu também perdi. O que tu perdeu, Francisco? Em cima, no fogo, estava guardada a tarol, que eu nunca tirei. Queimou o tarol, mas tudo bem, né? A professora Marilei perdeu muito mais. Estou ajudando a fazer 2 livros agora. Um vai se chamar Viamão 300 anos e o outro é da história do Tamoio. Esse do Tamoio, ele foi aluno do meu pai. O do 300 anos, da história de Viamão, tá? Ele foi comentarista político da antiga Calda Júnior, né? Folha da manhã, Folha da tarde, e por último da 0 hora, né? O cara chegou, sentou aqui, parecia que eu tava falando com meu pai, entendeu? Ele tá morando em Viamão, se apaixonou por Viamão. A pessoa se apaixonou por Viamão. Viamão é bom, Viamão é gostoso. Há muito tempo atrás, 1800, final de 1800, nós tínhamos os famosos títulos, né? Tenente Coronel tu pagava, tá ali o livro da Guarda Nacional, todo ano tu pagava o imposto. Para ter esse título, não foi no exército, mas tu ganhava o título, né? Conde, né? Barão. Então o Barão de Viamão
título de barão de Viamão, não morava em Viamão, morava no Duque de Caxias em Porto Alegre. Mas tinha um título, né? E veio morar em Viamão, ali naquele posto da 44, saúde, atrás tem um CAPS, tá? Já foi de tudo. A primeira casa foi do barão de São Borja. Ele veio de São Borja para cá, final de 1800, estava com tuberculose. E vinham para Viamão, porque os campos de Viamão faziam com que a pessoa melhorasse de saúde. Então, a história de Viamão, vir para Viamão, é uma coisa muito antiga, né? Já começou em 1750 com os açorianos, né? Em 1750 já chega em Viamão, vão fundar um lote de terras ali na região do Morro Grande. Então, Viamão é um local assim que tem um atrativo, né? E tem até hoje. As pessoas vêm para Viamão. Hoje, atualmente, modernamente falando, são os condomínios rurais, na região das Abastradas é o que mais tem, né? Os condomínios da zona urbana que volta, né? Então, Viamão é uma coisa prazerosa de viver, porque Viamão, 80% é zona rural. Então a gente tem essas questões na área da economia também, né? Nosso arroz, nosso milho, né? Nós temos arroz orgânico na região do assentamento, antiga fazenda do Bueno Caldas, o Todo-Poderoso, né? E que hoje é um assentamento, que tem mais de 340 e poucas famílias, e que produz arroz orgânico número 1 da América Latina. Então tu vê assim que Viamão tem uma importância, né? Social, cultural, econômica, e isso faz a gente diferente. Empresas de televisão que vieram fazer filmagens da importância de Viamão, né? Caminho das tropas, o camperismo, e o tempo foi passando. A gente foi envelhecendo, mas o conhecimento que a gente tem, a gente quer dividir, e isso que a gente faz diariamente. A gente quer que as pessoas saibam, e é esse o fundamento do trabalho com as crianças pequenas, que elas saibam a importância. Não interessa se mora na zona urbana, porque a zona urbana também tem história, uma história muito rica, mas tem história. Viamão é uma cidade de pura história, uma cidade histórica. Que o dia que a gente for daqui, não vamos levar nada. Isso eu tenho certeza. Mas as boas lembranças têm que ficar. Isso que eu quero pra mim. E é por isso que a gente fez esse projeto, Tá? né? Porque é isso que constrói as cidades e constrói as pessoas. Que eu sou bagense, cidade de nascimento. Eu sou viamonense. Sou viamonense. Se eu pudesse me dar esse título, me daria.